texto bem conhecido, uma história muito conhecida, mas foi resposta de oração há um tempo, mais ou menos 1 ano e meio atrás, que nós estávamos num grande desafio, lá onde nós estamos, com a igreja já há 9 anos, mas há cerca de 1 ano e meio, o Senhor nos colocou dentro de um desafio muito grande, que para nós era difícil de alcançar, mas o mesmo Deus que coloca a gente em desafios, é o mesmo que garante a vitória. É só para estimular a fé, como foi falado aqui, é só para a experiência, não para te deixar traumatizado, não para te deixar medroso, não, é para te encorajar mais e entender que é o Senhor quem nos dá a vitória. E esse texto aqui foi fruto de oração, foi resposta de oração. Inclusive, o pastor falou aqui de oração, nós estamos lá, já temos feito já há algum tempo, e esse mês já tem 2 vezes já o relógio de oração. Começou na sexta-feira, às 18 horas, vai terminar agora, hoje, às 18 horas. 2 horas para cada pessoa no altar orando, no revezamento de oração, e a gente tem feito sempre isso, tem muito resultado, né? Porque nós estamos num lugar que não é brincadeira, tem uma beleza física, mas espiritualmente é pesado. Mas vamos ler o texto? E dentro da mensagem eu vou contar essa experiência que nós tivemos, que serve para testemunho. Porque quando você dá o teu testemunho, quando você testemunha de alguma coisa, principalmente no ambiente de culto, você cria uma atmosfera de milagre. Por quê? Porque alguém que está ouvindo ali, talvez está passando pelo mesmo problema, ou a mesma dificuldade, ou até maior, vai falar, opa, se Deus fez na vida dele, na vida dela, pode fazer na minha vida também. E isso ativa a fé, e não tem como, irmão, nós agradarmos a Deus, diz a Bíblia, se não for por meio da fé. Eu posso vir à igreja todos os dias, posso cantar, posso pregar, posso ministrar, fazer o que for, mas tudo tem que ser por meio da fé. É isso que agrada a Deus. A partir do versículo 46, que diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Quando, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo. Você pode repetir isso? Tem bom ânimo? Mais forte: tem bom ânimo? Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Senhor, eis a tua palavra. Já foi orado aqui pela minha vida, Senhor, mas eu peço mais uma vez, juntamente com a tua igreja, Senhor, que o Senhor venha continuar falando nessa manhã, porque nós já temos ouvido a tua voz. Glória nós te damos por estarmos aqui na manhã desse dia, Senhor. Nesse primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, tiramos, Pai, para te adorar e te glorificar. Isso é privilégio, Pai, para os salvos, meu Senhor. E por isso rendemos graças a Ti nessa manhã. Mas, Senhor, fala mais ainda, Pai, que o nosso coração nessa manhã seja como aquela boa terra que a semente caiu e produziu fruto, e foi tudo para a glória do Teu nome. Que nada, Senhor, roube a nossa atenção e que nós possamos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus.
tempo que a gente não ministra domingo pela manhã. Lá não temos culto pela manhã, é só à noite. E há algum tempo já, principalmente no domingo. De vez em quando a gente faz também uma consagração aí sábado. Mas nós temos um trabalho de oração de segunda a sexta-feira, todos os dias, 6 horas da manhã. Antes de a gente começar a trabalhar, a gente vai aos pés da cruz. Vamos clamar ao Senhor. Isso já tem alguns anos que a gente tem feito isso lá. E muitos testemunhos têm sido dados, porque como o pastor falou bem aqui, a igreja que nos antecedeu há 30 anos atrás, de repente alguém pegou esse tempo aqui, era uma igreja que orava. Era uma igreja que não se limitava a 1, 2, ou até mais horas, né? Eu passava em oração, e era prioridade as reuniões de oração. Hoje, devido ao crescimento que foi, eu acredito, fruto desse tempo de oração, e a igreja cresceu, mas infelizmente a gente perdeu essa linha, esse costume, essa boa, né, essa coisa diária de orar, de clamar. Isso tem resultado, né? Isso vai criar também um resultado. Por isso que a gente está vendo as igrejas, principalmente os grandes ministérios, tão cheios, mas de pessoas tão vazias de Deus. As pessoas muitas vezes saíram para um catolicismo não praticante, que era na época o termo usado, para vir para o evangelho não praticante. Só quando se trata do evangelho de Cristo, irmão, não tem como ser um servo de Deus, não tem como ser um cristão, se eu não for praticante da palavra de Deus. Não tem como eu ser cristão, não tem como eu ser um servo de Deus, não tem como eu ser um salvo em Jesus, se eu não pratico a palavra do Senhor. E Jesus falou acerca disso de uma forma tão séria que ele disse assim, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. A prática da palavra é o que agrada ao Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui, que eu falei é tão conhecido de todos, e eu falei que era fruto de oração, mostra que Jesus está com uma multidão, ele saindo de Jericó com os seus discípulos, é uma grande multidão, um cego no meio do caminho, que ficava à beira do caminho mendigando, preso a um tempo de derrota muito grande, porque ninguém que está mendigando na rua está num tempo bom, de vitória, só está num tempo terrível. Só que ele vê uma oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Vai dizer também que o justo não vive por vista, mas vive pela fé. A fé vem pelo ouvir. Por isso que nós temos que estar bem atento àquilo que o Senhor tem falado. Eu costumo sempre falar na igreja no domingo, e eu, antes de trazer a mensagem, ou alguém que vai trazer, no outro culto eu sempre falo, e é assim, porque eu tenho treinado o povo a isso. Falo assim, você lembra do que foi pregado na quarta-feira? Você lembra a mensagem de quarta-feira? Você lembra o texto que foi lido? Você lembra a mensagem do domingo passado? A grande maioria, no início quando eu comecei a fazer isso, eu não lembrava. Depois o povo começou a anotar. Por quê, irmão? Porque a gente vai ouvindo tanta coisa, e aquilo ali vai atropelando uma coisa em cima da outra, e a gente vai para a igreja e parece que a gente não ouviu nada. E o problema não é Deus falar. O problema é a gente ouvir e dar ouvido. Porque falar, Deus tem falado, pastor. Aí eu vou no domingo, tem uma palavra. Quarta-feira uma palavra, no próximo domingo. Eu já não lembro o que foi falado na quarta, eu já não lembro o que foi falado no domingo. Isso é um problema sério para a gente, irmão. Isso é um problema grande, por quê? Porque Deus está sempre nos direcionando. Se eu esqueço daquilo que Ele fala, daquilo que Ele está direcionando através da sua palavra, e que a fé vem pelo ouvir, eu estou com um problema muito sério, que toda hora Deus vai ter que estar falando a mesma coisa. Não é complicado quando você lida com alguém que toda hora você tem que falar a mesma coisa com aquela pessoa? É ou não é, pastor? Pastor que trabalha nessa área, né? E o índice está muito elevado das doenças mentais, a saúde mental está um problema muito sério. E às vezes você tem que ficar falando, irmão, com alguém
10 vezes a mesma coisa. A gente vê isso muito com a criança, ou com alguém que não tem um bom entendimento das coisas. Aí ele era cego, mas ele ouviu. E eu acredito que não era a primeira vez que ele ouviu de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, a fama de Jesus chegou até ele. E ele viu naquele momento a oportunidade de sair daquela situação. Ele ouviu a oportunidade, viu no sentido, né, ele entendeu que era aquele momento, que ele podia deixar o passado, né, que estava levando ele até aquele momento ali preso, e estava preso àquela situação. E a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, reconhecendo quem era o Senhor, tem misericórdia de mim. E ele começou a clamar, e ele clamava cada vez mais, e a Bíblia vai dizer que ele gritava, e algumas pessoas o repreendiam, e ele gritava, ele insistia. Isso nos faz entender que para a gente sair, irmão, largar o passado, aquilo que já tem sido falado aqui nessa manhã, deixar as coisas velhas para se tornar uma nova criatura, você vai ter que ser insistente. Algumas pessoas falam: pastor, é muito difícil. Se fosse fácil, todos fariam. E quando se trata das coisas de Deus, aprenda, é com dificuldade mesmo. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Às vezes você pode olhar para o irmão, para a irmã, olhar a situação e falar: não, ele está muito bem. Quem viu o pastor ministrando naquela festa, o pastor está nadando na bênção. Mas vai ver a luta que é. É porque a gente já aprendeu. Não tem outro jeito. Tem que ser assim mesmo. E é através da luta que a gente tem vitória. E aquele homem insistindo, gritando, e as pessoas, e alguns repreendendo, até que parece que Jesus não está nem aí. Isso nos dá a entender que nós devemos ser perseverantes nas orações, no clamor. Parece que o Senhor não está ouvindo, parece que Ele não está vendo. Você acredita que quando você faz alguma coisa de errado, o Senhor te vê? Quem acredita aqui? Quando você peca, tem alguém aqui que não peca? Quando você peca, irmão, quando você erra em alguma coisa, tem erro e tem pecado. Quando você peca, quando você erra, não importa. Você acredita que Deus te vê? Quando você fala uma coisa que não deveria falar, quando você faz alguma coisa que não deveria fazer, você acredita que Deus está te vendo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Ele vê tudo. Tem como se esconder diante do Senhor? Não. Nós temos essa certeza. Nós temos que ter a mesma certeza que quando a gente está dobrando o joelho, quando a gente está clamando, quando a gente está orando, Ele também está nos vendo. Ele também está nos ouvindo. Essa certeza. Tem gente que tem mais certeza que Deus só vê quando ele está pecando, errando, quando ele está orando. Não, Deus não está me vendo. Como que não? Claro que Ele está. Parecia que Jesus não estava nem aí para ele. E ele está clamando, está gritando, está sendo repreendido. Ele continua insistindo. Jesus para. Lembra a parábola do juiz iníquo que ele falou? Todo dia a mulher ia na porta do juiz, não é assim, pastor? Julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Todo dia, eu não sei quanto tempo foi. Mas diz a história que todos os dias ele queria falar acerca da perseverança. Até o dia que ele falou: se eu não julgar a causa dela, não vai parar de me importunar. Mesmo eu sendo tão poderoso, mesmo não temendo a Deus, ela não vai parar. E assim Jesus falou. O Pai não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite? O homem não parou. O homem não parou. O problema é que a gente, quando vê dificuldade, a gente quer parar. Quando a coisa não acontece no tempo que a gente quer logo dar um outro jeito. Irmão, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas já eram ansiosas, agora está pior.
principalmente por causa da internet, que é uma bênção quando a gente sabe usar, quando a gente domina, mas quando a gente é dominado é um perigo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas fazem muitas comparações, e cada um está num tempo, não tem como fazer comparação. Quanto tempo que Deus, foi falado aqui de Abraão, quanto tempo que Deus demorou para cumprir a promessa na vida de Abraão? Quantos anos ele teve o filho? Isaac? Quanto? Quase 100 anos, irmão. Imagina ele olhando para os servos dele. Esse camarada com 20 anos já tem meia dúzia de filhos. O outro ali precisa de mim, já está com a tribo formada. Pois Deus falou que, irmão, cada um está no tempo. Tem um amigo nosso que ele foi pai agora há pouco tempo. Eu falei, quando você for pai, vão falar que é tua neta, hein? Só para brincar. Mas irmão, cada um está num tempo. E aí hoje ele está passando por coisas. Falei assim, meu filho, eu posso te ensinar. Meu filho mais velho já está com 24 anos, já terminou a faculdade, está trabalhando. Tu começou agora, tua filha está com 1 ano e meio. Que tem muita coisa para viver. Mas é porque, não, irmão, cada um está num tempo. Deus estabeleceu um tempo para cada um. Isso é em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, Deus determinou um tempo. Lá em Eclesiastes, Salomão, na sua grande sabedoria, diz: para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Para algumas coisas, não, ele diz para tudo. Então não fique fazendo comparação, o que você vê em rede social, você vê na televisão. Não fica presença, não. Fique atento à voz do Senhor. Aquele homem ficou atento, que era Jesus que estava passando. Aí Jesus para e fala assim: chame o cego, chama ele. Quando parecia que não ia acontecer nada. E eu li numa versão, que é onde eu entro, de fato, naquilo que o Senhor, há 1 ano e meio atrás, realizou. A Bíblia diz assim, numa outra tradução que eu uso aqui no Bíblia Online, diz assim: então chegaram a Jericó, deixa eu ler aqui, versículo 49. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego e disseram para o cego: anime-se, disseram, ele está te chamando. Anime-se. Por que os discípulos falaram isso? E aí foi até o tema da mensagem no domingo, que a gente esperava um grande milagre de Deus. O tema que o Senhor nos revelou no meio daquela oração, no meio daquele grande desafio, foi: alguma coisa ele vai fazer. Quando os discípulos chegaram para aquele homem e falaram assim: ó, anima-se, ele está te chamando. Sabe o que eles estão falando? Alguma coisa ele vai fazer por você. Porque Jesus nunca parou, nunca respondeu, nunca fez nada. Se quando ele para e chama alguém, é porque algo ele tem para fazer. E sabe qual é a história que nós estávamos vivendo? O pastor e os irmãos estiveram lá. Nós estamos bem próximo ali do posto 12 do Recreio. Numa casa bem grande, onde salão um pouco maior que isso aqui, pastor. A sala. E aí a gente colocou ali a igreja. E as outras estruturas a gente vende lá, a gente trabalha com almoço durante o dia para sustentar, porque é um lugar que custa muito caro, é um valor alto, dentro das nossas realidades, da nossa condição, é absurdo. Só Deus para fazer o que ele tem feito. E aí 1 ano e meio atrás, e a gente paga um aluguel bem alto naquele lugar, o antigo proprietário, ele falou assim: ó, Júnior, é o seguinte, pô, vocês estão aí há tanto tempo com a gente, pô, a gente tem um relacionamento muito bom, mas eu conversei com meus irmãos, meu irmão já foi embora para o Canadá, minha irmã está não sei o quê, e a gente quer vender a casa. Eu falei: que maravilha, pô, que bênção, irmão, vai pagar um aluguel de 10 mil, uma luta. Quanto que é, meu? 3 milhões. Sabe que o pastor Sebastião é troco. E aí vamos fazer o seguinte, eu falei assim: ó, eu não tenho condição no momento de comprar, mas eu já vou colocar a igreja em oração. Ele: tá bom, mas ó, eu vou ter que anunciar a casa. Eu falei: sem problema, anuncia, a gente vai estar orando. Engraçado que eu falei com ele, eu falei assim: Igor, a gente está orando.
E a gente não vai sair daqui. Não, a minha hora. Ele falou assim, não, que Deus conceda que vocês fiquem aí. Ele também tem conhecimento do Evangelho. Ele falou, não, como eu gostaria que vocês comprassem, vocês estão aqui há tanto tempo. E aí, irmão, passa-se o tempo. Chamei a igreja, reuni a igreja, pois foi muito interessante, o Cristiano sabe. Gente, ó, nós estamos nesse desafio assim. Deus ele tem um senso de humor muito grande, sabia? Tem, irmão. Hoje tudo na internet é curtir, né? Não é curtir? Curtida. Deus curte com a nossa cara o tempo todo. Eu chamei a igreja, pastor. Reuni a igreja. Gente, ó, o que está acontecendo é isso. E a gente precisa estar mais unido como igreja, porque eu não sei o que vai fazer, mas alguma coisa, pela palavra que o Senhor nos deu, alguma coisa Ele vai fazer. Irmão, quando eu cheguei e contei o que estava acontecendo, metade da igreja... Um montão de gente da igreja sumiu. Falei, gente, será que foram arrebatados? Eu falei, será que eu falei alguma coisa errada? Eu falei, quem tem que estar unido, não quem tinha que subir. Mas amém. E aí continuamos ali. E aí ele fez pelos meios legais, me notificou, né, e a gente tinha 30 dias para responder, se ia comprar ou não, porque nós estamos numa área ali perto da praia que as grandes construtoras estão comprando tudo, só na nossa frente tem 2 condomínios imensos que eles estão fazendo, e aí como não tem, da Barra para o Recreio não tem mais o que comprar, eles estão comprando, subindo até perto de Grumaria ali. Se eles pudessem construir naquela de Grumaria, eles construíam, só que a reserva ecológica não pode. Mas estão comprando tudo. E uma das últimas casas é exatamente aonde a gente está. E a construtora bateu na porta do cara quando ele anunciou, ó, os 3 milhões estão na mão, tira a igreja que a gente faz o depósito. E ele chegou para mim e falou, ó, vou te notificar, agora você vai ficar mais um mês, e aí vocês vão ter que entregar a chave. Eu falei, não tem problema. E sabe o que Deus falava nesse tempo? Não procure lugar nenhum. Eu falei para vocês que se não for por meio da fé, você não consegue agradar a Deus. Deus quer que a gente creia na palavra dEle. A fé está muito ligada à confiança. A palavra fé é confiança, você tem que confiar, irmão. Se você não confia, com Deus não funciona. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mas se você não confia na palavra de Deus, para Deus essa religiosidade é tudo em vão. Não procure. E aí, interessante, porque na outra rua, bem próximo da gente, um pastor conhecido nosso lá também, ele mudou de lugar. E ele falou, pastor, seria muito bom se eu viesse para cá, você está no desafio lá, ó, aqui é quase a mesma coisa do aluguel, e assim. Eu fui lá, falei assim, não, eu vou lá ver. Aí eu fui, pastor. Peguei o carro, fui, porque na hora do trabalho lá eu fui, parei, pastor está aí não, pastor não está não, mas quando eu botei o pé, o Espírito Santo, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, o pastor está aí, mano? Não está não, depois eu volto, até hoje. Até hoje, aí eu falei, não. Depois ele mandou mensagem, falei, pastor, fica tranquilo que Deus vai entrar com providência. E aí chegou o mês, passou o mês, que deu de prazo, já tinha sido dado outro mês de notificação, e o mês para eu responder, nisso já tinha se passado 3 meses. E aí, nesse último mês, ele falou, Júnior, faz o seguinte, você ainda tem mais um mês de depósito. Você fica esse mês, já que vocês não vão ficar mesmo, eu já vou fechar lá, já vou ver a documentação e a gente... Não, eu falei, beleza. Só que nesse último mês, que foi uma prorrogação extra, porque a Bíblia diz que quando Deus quer operar, não há quem possa impedir. Você acredita nisso? Eu não sei o que você está passando ou está vivendo, mas o Senhor está falando, isso para mim é menos que nada. Isso que você está vivendo é menos que nada. Irmão, o meu gigante era 3 milhões. Eu não sei qual é o teu gigante, qual é a área. E aí, nesse mês da prorrogação, uma pessoa que construiu um prédio, bem próximo, assim atrás, e toda vez, preste atenção nisso, e toda vez que ela precisava de alguma coisa, que tinha que vir no nosso quintal lá, para poder mexer, não, fica tranquilo, pode, pastor, eu preciso quebrar aqui, porque na fundação, deu lá infiltração, e a gente tem que descobrir de onde é. Falei, irmão, pode quebrar tudo, depois é só você colocar no lugar. E aí a gente fez uma amizade assim, meu pastor é muito gente boa, mas irmão, nem imaginava o que Deus ia fazer.
Às vezes a gente depara com... Aqui eu acredito que não tem ninguém assim. Só para aquele lado de lá, povo atribulado. Aqui não tem ninguém. É crente. É servo de Deus. Às vezes tem até um cargo ministerial. Mas arruma problema com todo mundo. Tem coisa que pode relevar, mas não quer perder um copo d'água descartável, pastor. Não quer semear na vida de alguém um copo velho que faz questão. Falei, não, meu amado, vocês podem ficar à vontade aí. Aí vem a pessoa, esse pessoal aí, pastor, deixa o povo fazer. Faz aí, irmão, não estou aqui para atrapalhar ninguém, não. Eles não estão atrapalhando a gente. Tem uns crentes que são atribulados, irmão. Tem, não tem? Aqui não tem, não. Eu sei que aqui não tem. Problemático. Não, gente, deixa o pessoal, tá tudo ok, não está atrapalhando em nada, fica à vontade. Pô, pastor, tem que não sei o que. Aí vem o rapaz da construtora, pastor, olha só aí. Meu irmão, pode cavar, e cavaram, abriram um buraco imenso, pastor, lá no quintal lá. A gente fez um concreto, você viu lá? Cavaram um buraco, falei, pode ficar à vontade, irmão, dá para ver lá a fundação do prédio. Aí daqui a pouco eles foram lá, aterraram tudo, compraram as pedras, botaram no lugar. Pô, pastor, obrigado. Aí chegou a fase de botar ladrilho nas laterais, aí o rapaz, o dono da empresa, aquele Jaú, né, aquele que... Aí, pastor, a gente vai ter que colocar aqui, porque o espaço do muro, foi, pode ficar tranquilo, meu amado, coloca aí, é o quintal de vocês. Aí passou esse tempo, irmão, e a gente está agora num desafio, o prédio ficou pronto, tudo ok. Aí quando chegou nessa hora do vamos ver, que a gente ia sair, entregar a chave, já estava já separando aqui o negócio do chaveiro para entregar. Aí a pessoa chegou para mim, pastor, por que o senhor não fala com a dona fulana de tal, que é a dona a investidora? Eu falei, será? Vai me dar o número dela. Eu falei, dona Nana, tudo bem? Pastor aqui, pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem, dona Nana, eu tenho uma bênção para a senhora. E a senhora é uma bênção, e é mesmo, irmão. Isso, comecei a falar com ela. Ela falou assim, eu vou pensar, pastor. Eu falei, pensa logo que o prazo está acabando. A construtora está na porta aqui batendo e eu não tenho como... Não, pastor, você sabe como é que é, né? O valor... Eu falei, eu sei, mas a senhora pode. E eu não tinha muito contato com ela, a não ser ali pela coisa que foi feito, pastor. E aí, o senhor sempre falou no que está falando aqui, anima-te. Alguma coisa ele vai fazer. Ele te chamou, irmão. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor. Ele te chamou, lembra? Foi falado aqui de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aí lá em Hebreus vai dizer que ele saiu sem saber para onde ia. O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. O problema é que às vezes a gente não quer fazer, já foi falado aqui de obediência, a gente não quer fazer o possível e a gente quer fazer o impossível. O possível é você apenas obedecer, o impossível quem faz é Deus. Deus falou o que comigo? Não procura outro lugar, fica aí. Ele vai criar uma situação. Os discípulos falaram para aquele cego, anima-te. Porque ele te chama, porque ele sabia, irmão, ele já estava andando com Jesus há algum tempo. Ele sabia que quando Jesus parava, pastor, para dar atenção para alguém, o milagre ia acontecer. Quando ele chamava alguém, já sabia, irmão, estava acostumado a ver Jesus fazer, anima-te, ele te chamou, anima-te. Ele já estava acostumado com Jesus. Se você for ler aqui os capítulos anteriores, quantas coisas eles vivenciaram. Multiplicação de pães e peixes, cura de cego, e cura de surdo e gago, a mulher sírio-fenícia, quantos milagres eles viram Jesus fazer? Ele já estava acostumado. Será que o que ele fez na tua vida não é o suficiente para você crer? O que ele já realizou é Úrsula. Tudo bem, que bênção. Foi a professora do Gustavo, né? Meu filho mais velho, pastor. É isso mesmo, agora que benção, Gustavo já se formou em administração, então é uma benção. Sabia, irmão, que ele ia fazer alguma coisa. E aí eu liguei mais uma vez, e ela falou, pastor, vamos fechar o negócio, vamos comprar. Aí eu já liguei para o proprietário, eu falei, nós vamos ficar com o imóvel. É mesmo, pastor? Vamos ficar com o imóvel.
Só tem que fazer o depósito para poder segurar. Quanto que é? 1 milhão. Aguarda aí. Dona Yolanda, tem que fazer o depósito de 1 milhão. Ela falou assim, me dá o Pix. Irmão, quem tem dinheiro é outra história. Eu, em nome de Jesus, eu profetizo que aqui vai ter pessoa nesse nível. Você acredita que Deus pode fazer isso? Aí eu falei, me passa o Pix aí que eu faço agora. Aí ele, tá bom, peraí. Ele conversou com os irmãos, falou, não. Meu irmão tá lá no Canadá, ele falou, não, faz o seguinte, vamos deixar tudo para escritura. Aí tá, beleza. E aí o papel começou a rolar, aquela coisa toda, irmão. Só sei que fechou o negócio. E nós continuamos lá, pagando o aluguel para ela agora, mas a igreja não saiu. Deus podia ter dado o dinheiro para ele, podia, mas ele faz do jeito que ele quer. O problema é quando a gente quer que Deus faça aquilo que do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E depois disso, aí nós fizemos já um contrato de 1 ano que já venceu e renovamos para mais 2 anos. Aí quando a gente fez o contrato de 1 ano, teve incrédulo ainda, e falou assim, pastor, e quando terminar esse ano? Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Você não consegue crer em nada. O que Deus já fez aqui, pelo amor de Deus, você não está vendo o que está acontecendo aqui à nossa volta? Esse negócio de acabar a luz, pastor, você acaba a luz lá direto, porque são muitos prédios sendo levantados, a sobrecarga na rede, toda hora a luz. A gente prega, eu falei, eu fui pregar sem microfone, prega lá direto sem microfone. Vira e mexe, tem agora que ela está fazendo uma mudada lá na rede, porque é muito prédio sendo construído, então não suporta. No verão, você imagina ar-condicionado, milhares ligados ao mesmo tempo. Vira e mexe o negócio. Puf. Mas eles deram uma melhorada lá agora. E aí, fechamos o negócio. Passou-se os dias. Eu falei, dona, só tem que vir aqui para ver o negócio que a senhora comprou. Porque ela só foi lá para assinar. Aí ela foi lá, eu levei lá em cima, mostrei que tudo. Falei, pastor, eu comprei tudo isso aqui sem nem ver, né? Assim mesmo, diante de Deus. Eu falei, eu confiei na tua palavra. Eu falei, a senhora fez um ótimo negócio e fez mesmo. Quando aqueles condomínios ficarem prontos, ela pode pedir 5 a 10 milhões que a pessoa compra. Mas a gente está lá. O problema é que Deus tem um plano. Entenda uma coisa, quando Deus tem um plano na tua vida, quando Deus tem um plano em algum lugar, ou você confia, ou você entrega, ou as coisas não vão andar, não tem jeito. Você precisa confiar, você precisa aprender, você precisa crer. E essa fé não pode ser apenas verbalizada, cantada. Não, ela tem que ser colocada em prática. Fé sem ação, fé sem atitude não é nada, diz a Bíblia. Não é nada, irmão. E aí eu queria muito bem. Ela podia chegar e falar, não, pai, eu vou doar isso para a igreja. E detalhe dessa história, pastor. A mulher crente, pentecostal, cheia do Espírito Santo. TJ. Quem sabe o que é TJ aqui? Testemunha de Jeová do Pé Roxo. E ainda falou assim, pastor, testemunho de Jeová. Eu orei para comprar esse lugar. Eu até falei, testemunho de Jeová ora também? Quando Deus quer fazer assim, alguma coisa, Ele vai fazer. Você acredita nisso? Eu não sei o que você tem que colocar diante de Deus. Continue orando. Continue perseverando. Se eu tivesse me precipitado e procurado outro lugar, eu não viveria essa experiência com ele. Nós não viveríamos. E aí, pastor, e as pessoas que saíram? Irmão, você vai lá hoje, mais a quantidade que saiu é o que já chegou. Porque a obra é dele, não é minha. A obra é dele, pastor. A gente pode ter muita estratégia, e toda estratégia ela tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus, ela tem que ser direcionada pelo Espírito. A gente apenas somos os serviçais, ministério é serviço, é servo, nós apenas somos serviçais. E outra coisa que nós não podemos esquecer, além da direção, que quem dá o crescimento é Ele. Paulo falou, um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. A gente, como eu disse, fica fazendo comparação. Para de fazer comparação. Para. A maioria da internet, ainda mais da rede social, é tudo fake, não é?
Tudo fake news. A pessoa está numa prova desgraçada. Ela não bota lá que está passando na prova. Durante a semana está comendo aquele prato russo, roscovo. Roscovo? Quem sabe que é roscovo? Eu gosto muito. Roscovo. Mas a pessoa não posta isso na rede social. Aí está no restaurante, ó. Eu falei, irmão, se a gente gostasse de se exibir em rede social, misericórdia. Às vezes para uns camaradas lá, com uns carros. Eu falei, vocês vão dar um de doido, eu vou postar aqui. Já desse, um amigo nosso lá foi fazer reunião. Poxa, eu posso fazer reunião aqui com o empresário? Eu falei, pode, meu amado, pode usar minha sala lá. E eu vou usar. O camarada que vinha, que era o patrocinador lá do clube dele, o camarada veio com um Mustang 3.0, 0 bala. Eu falei, deixa eu ligar esse carro aqui. Eu falei, meu Deus, que carro. Não vou fazer isso não. Isso é fake news. Tem gente que faz isso e vive disso. Tem gente que vive de fake news, irmão. A gente não pode olhar para essas coisas e achar que é certo, não. Viva pela fé. Não viva o que está na vista, em rede social, internet. Viva pela fé. Aquele homem olhou, ele falou, Senhor, que tu queres que eu te faça? Jesus perguntou, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Qual era a necessidade dele? Enxergar. Qual é a tua necessidade? O que você está vivendo? O Senhor me trouxe de lá para cá. O pastor Xan está lá em Vigário Geral. Sou nascido e criado lá, pastor. A gente nasceu e fomos criados juntos. E aceitamos Jesus, começamos a caminhar. Nunca imaginar, irmão. Você tem noção do que Deus pode fazer na tua vida? E foi só uma mudança de bairro, pastor. Eu morei um tempo aqui na Penha, aqui na Rua Gruçaí, um bom tempo aqui. Depois o Senhor nos levou para lá. E a gente tem 9 anos que a gente iniciou o ministério lá, a gente vinha de uma outra igreja, outra. E Deus tem nos dado essas experiências. Você imagina o que Deus pode fazer na tua vida ainda? Para muitos vão pensar, mas o tempo passou. Passou nada. Lembra de Moisés? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, com 80 anos ele foi chamado, né? Vai lá liderar o meu povo, libertar o meu povo. 80 anos. É que eu disse, cada um está dentro do seu tempo, estabelecido por Deus. Não é você que estabelece o tempo, não é você que determina o tempo. Na verdade, a gente não determina nada. Se a gente determinasse alguma coisa, muitas coisas na nossa vida que a gente passa, a gente iria cancelar. Já viram aquele filme Clique? Que o cara tem um controle remoto na mão? Quem já viu? Quem gostaria de ter o controle daquele, né? Começa a falação. Mas no final teve uma consequência. Ei, Romanos 8, 28 para a gente terminar. Já são 10 para as 11 horas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar. E outros milagres Deus operou, irmão. Outras experiências nós tivemos. Minha esposa, ela teve... De repente ela vai vir aqui para dar o testemunho. Foi acometida de um câncer no seio. E antes da pandemia, começou o tratamento. Quando entrou o lockdown, quando fechou tudo, ela foi liberada do tratamento. Fez a última radioterapia. Fez a última radioterapia no dia, pastor. No outro dia, eles decretaram, fechou tudo. O pessoal que estava fazendo tratamento foi interrompido. E se eu sempre falava, essa enfermidade não é para a morte. Ficou carequinho, sem nenhum cabelo. Hoje está lá com o maior cabelão, pastor. O Senhor deu vitória. São experiências que nós temos vivido, entenda. O Deus que nós servimos, Ele pode muito mais, a Bíblia fala, do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero que você feche os teus olhos, porque eu quero orar. E declarar o milagre. Porque quando você vive o milagre, você é portador de milagre. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.
Você saiu de manhã, não foi à toa da sua casa para vir aqui passar tempo. Você veio cultuar, você veio adorar, você veio glorificar e você veio também receber da parte do Senhor. Primeiro é adoração, primeiro é glorificar o nome dEle, primeiro é agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. O culto é para Ele, os louvores são para Ele, as músicas são em dedicação a Ele. Mas o que Ele realiza no culto, o que Ele está fazendo aqui nessa manhã, traz benefícios para mim e para você. Sempre foi assim. A glória é dele, o louvor é dele. Mas o que ele realiza é para nós, para que a gente continue glorificando o nome do Senhor. E eu quero nessa manhã, pelo poder que é no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida, Senhor, de cada um aqui presente. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu quero entregar, eu quero liberar sobre a vida, Senhor, do teu servo nesse lugar, sobre cada membro dessa igreja, sobre os músicos dessa igreja, sobre o ministério, Senhor, os obreiros, todos aqueles que estão aqui, Senhor, cada membro, cada um aqui presente nessa manhã, Senhor, naquilo que eles necessitam, naquilo que eles precisam, naquilo que eles têm vivido, Pai, um grande desafio nesse tempo, Senhor, que parece que a coisa não vai, parece que não vai acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, o Senhor vai fazer na vida deles também. Assim como o Senhor tem feito lá na igreja, Senhor, realiza aqui também. Traz o recurso dos altos céus, as ferramentas que são necessárias, o material que é necessário, tudo aquilo que é necessário, porque tudo vem de Ti. Senhor, Tu és o dono da obra. Na verdade, a Tua palavra diz que Tu és o dono de tudo, Senhor, porque diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é teu. E o que eu te peço nessa manhã, nesse lugar, é para que o teu nome seja glorificado. Tu sabe o desafio, tu sabe a luta, tu sabe a guerra, o Senhor sabe a batalha, a peleja diária de cada um aqui. Que eles possam subir nesse altar, Senhor. E em qualquer outro lugar que o Senhor levar também o teu servo e o ministério, Senhor. Além dos testemunhos que Ele já tem dado e que são grandes, que eles possam testemunhar mais e mais. Tem porta se abrindo, pastor. Tem porta se abrindo. O espaço hoje é pequeno, mas é a realidade do momento. Depois que aquele cego recebeu o milagre, nunca mais ele ficou à beira do caminho. A história mudou. Ei, o Senhor está falando, eu vou mudar a tua história. Imagina todo aquele, não é aquele que ficava mendigando, Cristiano? É ele mesmo. O que aconteceu? Jesus mudou a história dele. Ele vai mudar a tua história. Continue adorando, continue glorificando, continue fazendo aquilo que Jesus tem mandado. Continue obedecendo, irmão. Continue apenas obedecendo. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Continue apenas obedecendo. Faça o que é possível. Não tente fazer o que é impossível. Faça apenas o que é possível. E o possível é obedecer.